Boa noite, seja bem-vindo. Eu sou o irmão Rodrigo. Nós estamos aqui hoje para fazer o estudo da palavra em Efésios, capítulo 6, versículo 10 em diante, né? Eu estou fazendo os ajustes aqui da live, né? Só um instante, eu já volto. Vamos lá. Bom, seja bem-vindo aí, você que aceitou o convite, né, para estarmos juntos aqui nessa live. Hoje nós vamos começar a estudar sobre a armadura do Espírito, né, que está lá em Efésios 6. E eu já de antemão quero dizer para você que esse é um espaço que nós temos aqui para estudarmos a palavra juntos, né, para compartilharmos as nossas dúvidas, para que a gente possa aprender juntos sobre a palavra de Deus, tá? Então, se você tiver alguma dúvida sobre qualquer texto que for mencionado aqui, você pode colocar sua dúvida na rolagem, para que a gente possa ler junto, para que a gente possa aprender junto sobre a palavra, tá bom? Dizer também que algumas coisas que você possa observar que tá meio amadoresco, né? Tá meio tá meio improvisado, é porque é a primeira vez que eu estou fazendo, e com o tempo vai melhorando, com o tempo a gente vai ajustando alguns detalhes, tá? E antes da gente começar, eu queria orar ao Senhor, porque essa live ela é para Ele, tudo é por Ele, por meio dEle e para Ele, né? Então nós estamos aqui para estudar sobre a palavra de Deus, para aprendermos mais sobre Ele, para que a gente possa ser mais usado pelo Senhor, tá? Então nós vamos orar agora, e eu creio que o Senhor vai falar conosco, vai falar contigo nessa noite em nome de Jesus, amém? Boa noite, Beto. Vamos orar, né? Vamos agradecer ao Senhor. André, Marcone, pessoal que está aí presente, vamos orar, agradecer ao Senhor, amém? Senhor Deus, nós estamos aqui nessa noite, queremos te agradecer, Senhor, por essa oportunidade de nós estarmos aqui estudando da Tua Palavra, aprendendo mais do Senhor, nos edificando juntos, ó Pai, acerca daquilo que o Senhor tem revelado através da Tua Palavra para as nossas vidas, Pai. De antemão, quero te pedir, Senhor, que o Rodrigo possa desaparecer agora, que o Teu Espírito Santo possa aparecer, que o Teu Espírito possa sobressair nesse momento, Senhor. Porque aquilo que o Senhor derramou sobre a minha vida um dia, de conhecimento da Tua Palavra, eu preciso compartilhar com os meus irmãos, Senhor, porque é bênção do Senhor para a minha vida, e eu tenho certeza que será bênção para a vida deles também, que eles possam colocar em prática, que eles possam, Senhor, se alimentar dessa palavra nessa noite e ser edificados pelo Senhor. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, nós vamos ler aqui, amados, Efésios 6, do versículo 10 em diante. Diz assim: uma palavra final. Sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Vistam toda a armadura de Deus, para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Portanto, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Assim, mantenham sua posição, colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça. Como calçados, usem a paz das boas novas, para que estejam inteiramente preparados. Em todas as situações, levantem o escudo da fé, para deter as flechas de fogo do maligno. Usem a salvação como capacete
e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Amém, queridos? A versão que eu estou usando da Bíblia aqui é a Nova Versão Transformadora, tá? Se você... eu não sei como é que pega isso. Se você está acompanhando na sua Bíblia e você tem a versão tá diferente, tá? Fique tranquilo, porque o texto é o mesmo, mas a versão ela é um pouco atualizada, tá? Então, para a gente poder começar a entender esse texto, e aí a chamada que eu coloquei para falar sobre esse estudo foi: você conhece o texto sobre a armadura do Espírito, né? É um texto muito conhecido. Paz, Pati, tudo bom? É um texto muito conhecido, mas quando a gente lê sobre a armadura do Espírito e a orientação de Paulo, né, para vestir essas partes todas da armadura, fica aquele questionamento: como que eu faço isso, né? Eu lembro de um irmão que, quando ele era novo convertido, ele ouvia os textos bíblicos e ele ficava perguntando assim, questionando: tá, tudo bem, mas como que eu faço isso? Como que eu faço isso na prática, né? E aí, ao ler esse texto aqui, fica a questão também: ah, tá, tudo bem, vestir a armadura, a couraça da justiça, né, o capacete da salvação, mas como que é isso na prática, tá? No dia a dia, como que eu faço isso, tá? A primeira coisa que você precisa entender, que nós precisamos entender, é que o que Paulo estava pensando, o que Paulo estava enxergando quando ele fala sobre a armadura do Espírito, tá? Quando ele está naquele momento ali na história, a igreja está passando por um processo de construção ainda. É um processo de edificação. A gente está falando do primeiro século ainda da igreja cristã. Então, naquele primeiro século, no processo de edificação da igreja, o Senhor vai revelar para Paulo que havia a necessidade de um revestimento espiritual, tá? Ou seja, em meio a uma realidade carnal, em meio a uma realidade humana em que aqueles irmãos estavam vivendo, ele recebe a revelação do Senhor de que: Paulo, orienta os meus filhos que a espiritualidade ela se desenvolve a parte dessa realidade humana e carnal. Então você precisa se revestir espiritualmente. E por que Paulo usa a figura de uma armadura? Por que ele não usa uma outra figura, e especificamente a figura de uma armadura? Porque, primeiro, são 3 motivos. Primeiro, a armadura é uma coisa muito comum naquela época, naquela circunstância, naquela cultura. A armadura era uma coisa comum. A gente está falando do Império Romano. A igreja nasce dentro do Império Romano. Então, as pessoas estavam acostumadas a ver os soldados ali vestidos de armadura. Então, eles estavam assim habituados com essa imagem da armadura, a imagem de um soldado. Então, era algo que fazia sentido para eles. E por isso, talvez, é que não faça tanto sentido para nós hoje em dia. Por quê? Porque a gente não vê ninguém vestido de armadura, tá? Então, às vezes, você pode ficar assim: mas por que Deus está falando comigo através dessa figura de uma armadura, sendo que a gente não veste a armadura? Porque era o contexto da época, tá? Do Império Romano. O segundo ponto é que quando Paulo enxerga, quando Paulo vê, tem a revelação do Senhor, ele nos vê como um grande exército sob a direção do Espírito Santo. Paulo vai nos orientar para que nós nos preparássemos para um grande conflito. Ou seja, não sei se você já teve a oportunidade de assistir aqueles filmes do período medieval, ou sei lá, do Senhor dos Anéis, não sei, em que você vê aqueles exércitos enormes, né, formados, alinhados, e todos ali vestidos, preparados para o combate, né? Todos ali devidamente armados e equipados. O Senhor, quando ele olha para a igreja, ele nos vê
da mesma forma. E ele revela isso para Paulo. Ele nos observa como um grande exército alinhado para o combate e diante de um conflito iminente. Diante de um conflito iminente que a igreja ela estava se inserindo naquele momento. Ou seja, a partir do início da igreja até os dias de hoje, boa noite, Luísa, seja bem-vinda. Até os dias de hoje, a igreja ela participa, ela está num constante conflito. E você, como participante da igreja de Cristo, como membro do corpo de Cristo, você também está nesse conflito. Não adianta você imaginar que eu não preciso dessa armadura, eu não preciso me revestir espiritualmente. Não, você está inserido nesse conflito, quer você queira, quer não. Então você precisa desse revestimento também, porque você faz parte desse exército. Você precisa estar revestido espiritualmente. E por último, por que Paulo ele usa essa figura da armadura? Porque o soldado ele só pode ser visto, né, o rosto dele, a aparência dele, o corpo dele. A paz, Márcia, seja bem-vindo. O corpo dele só pode ser visto enquanto ele não está vestido com a armadura. Olha que interessante isso. Porque à medida que o soldado vai vestindo a armadura, todas as partes, né, a couraça, o capacete e tal, ele vai se vestindo com a armadura, o que acontece? A imagem dele vai sumindo. A imagem pessoal do soldado vai sumindo, vai desaparecendo. E vai se formando uma outra imagem. Ou seja, à medida que você vai se revestindo da armadura espiritual, o seu eu, a sua imagem, quem você vai sumindo. A sua natureza humana, a sua natureza carnal, ela vai desaparecendo. E você vai assumindo uma outra aparência, uma outra imagem, uma outra identidade vai tomando conta de você. E que imagem é essa? Que aparência é essa? É a aparência do soldado, é a aparência do guerreiro. E essa aparência é a aparência do vencedor, que é Jesus Cristo. Então, quando o Senhor ele usa essa figura da armadura, ele está dizendo, todos vocês vão se vestir, se revestir dessa armadura e vão se tornar a imagem do vencedor, que é o meu Filho, Jesus Cristo. Então, nós vamos desaparecendo, a nossa imagem humana vai desaparecendo e a imagem do Senhor Jesus vai sendo construída em nós, até que chegue um ponto em que você olha ao redor e você não vê mais personalidades, você não vê mais pessoas, indivíduos, você não vê mais o Marconi, você não vê mais o André, você não vê mais o Beto, você não vê mais a Laura, não, você não vê mais o Rodrigo, você vê a imagem de Jesus em todos ao seu redor. E esse é o grande objetivo do Senhor, que nós sejamos uma grande família, Márcia, ainda estamos começando, estamos ainda em Efésios 6, tá? Efésios 6:10 ainda, em diante. Então, esse é o objetivo do Senhor ao usar essa imagem. Agora, como eu disse, revestir-se da armadura do Espírito, a armadura espiritual, é revestir-se do próprio Cristo. E aí você vai perguntar, mas tudo bem, Rodrigo, você está tirando isso da sua cabeça? Não, não estou tirando isso da minha cabeça. O próprio Paulo, ele vai usar alguns textos, algumas porções da Escritura que vão revelando isso para nós, que vão mostrando isso para nós. Tá? Agora, é importante, eu vou chegar nessas três porções, na verdade, que vão revelar isso para nós, mas é importante você entender o seguinte, que esse revestimento, ele tem que ser gradativo, tá? Anota isso. Ele tem que ser gradativo e consistente, tá? Ou seja, primeiro, não vai acontecer de uma hora para outra, tá? Você não vai
dormir e amanhecer revestido com a armadura. Não, não é assim que funciona. Ele é gradativo, tá? Gradativamente o Senhor vai construindo essa imagem em você. E outra, ele é consistente. Por quê? Porque não é algo que você faz e desfaz. O revestimento dessa armadura não é uma coisa que você... vou vestir a armadura aqui. Pum, veste a armadura. Não, cansei, vou tirar. Não. Esse revestimento é algo consistente. É algo que vai sendo construído, tá? Primeiro, gradativo porque é o quê? Dia após dia, vai sendo construída essa imagem do Senhor em você, tá? Continuamente. E consistente porque ela é fruto de transformações, metanoia, transformações no caráter que não voltam atrás. Então, quando Deus começa uma obra em você, quando esse revestimento começa em você, não volta atrás. É algo que o Senhor vai produzindo em você gradativamente. E essa produção, ela constrói algo em você que não retorna, que não retrocede, não volta atrás. Então é de uma vez para sempre. É de uma vez para sempre. Bom, então, como eu falei antes, nessa visão que Deus concede a Paulo, ele vai usar outros 3 textos, outras 3 porções que vão estar nas cartas que ele vai escrever, porque Paulo está sendo usado ali naquele processo de construção, de edificação da igreja, naquele momento ali da história. Paulo está sendo usado especialmente para os gentios, nesse processo de edificação, tá? E aí ele vai enviar cartas para essas igrejas, e nessas cartas vai estar contida a revelação de como Cristo é construído em nós, como Cristo é construído em você, tá? A primeira porção, se você está anotando, se você quiser, pega um papelzinho, anota aí para você conferir depois. A primeira porção está lá em Romanos, no capítulo 13, do versículo 11 ao versículo 14, tá? Que diz assim: tudo isso é ainda mais urgente porque vocês sabem como é tarde. O tempo está se esgotando. Despertem, pois a nossa salvação está mais próxima agora do que quando cremos no início. A noite está quase acabando e logo vem o dia. Portanto, começa agora, presta atenção. Deixem de lado as obras das trevas como se fossem roupas sujas e vistam a armadura da luz. Aí ele continua. Uma vez que pertencemos ao dia, vivamos com decência à vista de todos. Não participem de festanças desregradas, de bebedeiras, de promiscuidade sexual e de práticas imorais. E não se envolvam em brigas nem em invejas. Em vez disso, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem imaginando formas de satisfazer os seus desejos pecaminosos, tá? Então essa é a primeira porção em que ele vai já explicar como esse revestimento acontece. A segunda porção, ela está lá, e ela é uma porção um pouco maior, está lá em Efésios mesmo, mas agora no capítulo 4, do versículo 17, até o versículo 20 do capítulo 5, tá? Então, eu não vou ler a passagem toda aqui, até por conta do tempo que nós temos aqui, mas anota aí na sua folhinha, aí no seu papelzinho que você esteja anotando, Efésios, capítulo 4, versículo 17, até o versículo 20 do capítulo 5, tá? Então, anota aí para que você possa se revestir do Senhor, tá? Isso, Beto. Na verdade, revestir interiormente os recursos de Deus revestem o homem interior. Isso. A gente vai ver daqui a pouco que esse revestimento ele acontece de dentro para fora. Por isso que ele é consistente.
Não é uma coisa que a gente veste de fora para dentro. Não é uma coisa que você decide, agora eu vou me vestir tal parte, agora vai ser o capacete da salvação, agora vai ser a couraça. Não, é algo que acontece de dentro para fora, é algo que vai sendo construído dentro de você, tá? Então Efésios 4, do 17 ao versículo 20 do capítulo 5, tá? E a última porção está lá em Colossenses 3, do versículo 1 até o versículo 6 do capítulo 4, tá? Repetindo, Colossenses 3, do versículo 1, aí o capítulo inteiro, até o versículo 6 do capítulo 4, tá? Então são 3 porções que complementam. A gente vai, ao longo dos dias, né, do estudo, a gente vai trabalhando cada porção, cada pedacinho dessas porções, a gente vai destrinchando, que não é o momento agora de trabalhar todas elas, tá? Mas a gente vai entender que essas 3 porções, elas não estão falando de 3 processos diferentes. Não, é o mesmo processo, é um único processo de revestimento do Senhor. Ou seja, Cristo vai sendo construído em você, tá? É um único processo de transformação da vida do crente em Jesus, tá? Transformação em quê, Rodrigo? Transformação na imagem de Jesus. O grande objetivo do Senhor com a sua vida, guarde isso hoje. Se de tudo que você está ouvindo, você precisar guardar uma coisa só, guarde. O grande objetivo do Senhor para a sua vida é construir em você a imagem de Jesus Cristo, tá? Jesus Cristo está sendo construído em você. E como isso vai acontecer? Como isso acontece? É isso que nós vamos aprender ao longo dos dias, tá? Então, revestir-se espiritualmente significa assumir em si mesmo as características presentes em quem? Na pessoa do próprio Jesus Cristo. Ou seja, eu olho para Ele, eu olho para Cristo e vejo as características dele. Elas estão reveladas onde? Elas estão reveladas nas Escrituras, na palavra. E eu olho para as Escrituras, eu olho para a palavra, vejo Cristo revelado nas Escrituras. E quando eu vejo Cristo revelado, eu estou vendo aqui aquilo que o Senhor deseja que eu seja, que eu me torne. Então, o Senhor não quer que você se torne igual a um homem, a uma liderança, a um pastor. Não, Ele quer que você se torne a imagem de Cristo aqui nessa terra. Nós aprendemos que os irmãos em Antioquia, né, eles começaram a ser chamados de cristãos. Por quê? Porque as pessoas olhavam para eles e viam a imagem de Cristo. Nossa, como vocês parecem com Cristo, né? Vocês são muito parecidos com Cristo. É assim que as pessoas devem olhar para nós, para nossa vanglória? De jeito nenhum, de maneira alguma, mas que nós possamos refletir a imagem do Senhor para esse mundo. Infelizmente, o termo cristão ao longo da história se perdeu. Ao longo da história, esse termo cristão, ele foi se degradando, se perdendo. E hoje, quando você fala assim, fulano é cristão, tá lá. Sabe, já virou sinônimo de hipocrisia, virou sinônimo de um monte de coisas, mas não, o Senhor quer reconstruir a ideia de que ser cristão é ser a imagem de Cristo aqui sobre a terra. E você é o próximo na lista. Você é o próximo que o Senhor quer fazer com que as pessoas olhem e enxerguem Cristo aqui nessa terra. Amém? Então, aí vem a grande pergunta. Como que começa esse processo? Como que esse processo começa de revestimento? E aí? Como que começa? Começa fazendo jejum? Começa fazendo oração? Como que é isso? Né? Bom, vamos ler então o versículo 10 aqui, né, de Efésios 6. Olha o que está dizendo aqui. Uma palavra final. Sejam fortes no Senhor e em seu grande
poder. Então eu já consigo entender aqui que não parte de mim, não parte de você, parte do poder que vem do Senhor. O poder vem dele, não vem de mim, não vem de você, vem dele. Sejam fortes, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder, como está em outras versões. Fortalecei-vos, sejam fortes. Em outras versões, principalmente a Almeida Corrigida, diz fortalecei-vos. E esse termo fortalecei-vos, esse verbo fortalecei-vos, né, vem do grego endinamoste, né, que significa você se fortalecer, você se encher de força, tá? E esse termo endinamoste, ele está lá em Juízes, no capítulo 6, versículo 34, anota aí. Juízes, capítulo 6, versículo 34, que diz assim, ó, presta atenção. Então, o Espírito do Senhor veio sobre Gideão, que tocou a trombeta de chifre de carneiro, convocando para a batalha, e os homens do clã de Abiezer o seguiram. Pegou a referência? O Espírito do Senhor veio sobre Gideão. É o mesmo termo que na Septuaginta, no grego, está lá em Juízes 6, 34, tá? Que está em Efésios 6:10. Fortalecei-vos e enchei-vos do Espírito. Então, fortalecei-vos aqui é encher-se do Espírito Santo. Encher-se do Espírito Santo. Tá? Então não é você pegar uma lista de coisas, você pegar uma lista de tarefas. Ah, o capacete da salvação, a espada do Espírito. Ah, então se a espada do Espírito é a palavra de Deus, como está dizendo lá, então eu tenho que ir para um seminário teológico agora, estudar, né? Então significa que me encher, pegar a espada do Espírito e ir para um seminário teológico, estudar bastante, né? O capacete da salvação, de repente, sei lá, vestir uma camisa dizendo eu sou salvo em Jesus e tal, não sei o quê. Não é nada disso, velho. Não é nada disso. Olha o que diz lá em Efésios 3, versículos 16 e 17. Diz assim, anota aí. Peço que, da riqueza da sua glória, ele os fortaleça com poder interior por meio do seu Espírito. Então, Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele, ou à medida que vocês tiverem fé nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão firmes. Tá? Então, qual é o primeiro passo para eu poder ser cheio do Espírito Santo? Primeiro é a fé. Lógico, não tem como. Você precisa crer em Jesus como teu único e suficiente Salvador. Esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro ponto. Se você não crê em Jesus como teu único e suficiente Salvador, e olha que tem gente que está 50 anos, 100 anos dentro de um templo e não crê em Jesus. Não crê em Jesus. Parece assustador isso que eu estou falando, mas é verdade. Tem pessoas que estão há não sei quanto tempo dentro da vida cristã ali, mas não acreditam em Jesus. Então o primeiro passo é você crer em Jesus. E aí, à medida que quanto maior for a nossa fé em Cristo, mais nós vamos nos enchendo do Espírito. Por quê? Porque nós vamos assumindo a postura que Cristo exige de nós. Então, à medida que você vai crendo, porque para você tomar uma atitude, você precisa crer naquele que está te orientando. Você precisa crer em Jesus. Principalmente se for uma atitude de negar-se a si mesmo. Se você precisar negar a sua própria natureza, você precisa crer para negar. Você precisa confiar para negar.
Ah, mas como que eu vou abrir mão de determinada postura? Como que eu vou abrir mão, de repente, de, sei lá, de assistir esse filme aqui para poder dedicar mais tempo para ler a palavra? Como que eu vou abrir mão do meu prazer para poder orar? Como que eu vou abrir mão do meu dinheiro para poder amar e socorrer uma pessoa necessitada que está perto de mim? Eu só posso tomar essas atitudes que são a construção do Cristo na sua vida se você crê. Você só pode tomar essas atitudes se você crê, se você acredita. Porque se você não acredita de verdade, você não nega a si mesmo, você não tem tempo para ler Bíblia, você não tem tempo para orar, você não tem tempo para nada, você não tem dedicação, porque eu não creio. Eu não acredito nisso não, isso aqui está escrito na Bíblia, mas eu não acredito nesse negócio de oração, leitura da palavra, jejum, negar a mim mesmo, que nada. Então, para que o Espírito Santo de Deus enche você e você comece a se revestir do Senhor, você precisa crer. Aí vem a pergunta: será que você crê mesmo de verdade? Aí vem a grande pergunta: será que você realmente crê em Jesus ao ponto de fazer tudo aquilo que Ele vai exigir de você? E aí? É a pergunta que fica para você hoje. Nós vamos encerrar agora o nosso estudo e amanhã, às 21h30, a gente volta, né? Nós vamos voltar amanhã às 21h30 com essa mesma pergunta, com esse mesmo questionamento. E aí? Eu creio de verdade? Eu não creio? E aí? Será que realmente eu creio no Senhor para poder negar a mim mesmo? Será que eu realmente creio no Senhor para abrir mão da minha vida? Vamos orar. Senhor Deus, te agradeço, Pai, por esses momentos que nós tivemos aqui, debruçados sobre a Tua palavra, aprendendo um pouco mais do Senhor. Te agradeço por cada vida, por cada um que entrou nessa live de estudo da Tua palavra. E te peço, Deus, que a Tua palavra possa produzir algo na vida dos Teus filhos, Senhor. Te agradeço por cada pessoa que contribuiu de alguma forma, colocando um comentário, deixando uma dúvida, deixando uma contribuição. Pai, te dou graças, ó Pai, porque eu sei que a Tua palavra foi pregada, foi ensinada nessa noite e eu sei que vidas serão abençoadas pela Tua palavra. Que amanhã, se assim for a Tua vontade, possamos estar aqui novamente juntos, meu Pai, reunidos, para aprender um pouco mais do Senhor. Assim eu oro, te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que você fique com Deus. Marcone, André, Beto, todos aí que entraram, Diva, Laura, Márcia, quem mais? O pessoal que participou aqui, Luísa, a Patrícia, enfim, todo mundo que entrou e participou, que Deus abençoe, e amanhã a gente volta, se Deus assim permitir, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, se você quiser entrar em contato, enviar aí um comentário, envia que eu vou estar respondendo na medida do possível, tá bom? Deus abençoe vocês, ficam na paz, em nome de Jesus.